O nosso tema de hoje é relacionamentos na nova era. A vida ela é feita de ciclos, mas quando os ciclos se tornam muito repetitivos é porque alguma coisa em você precisa transformar. Enquanto você não transformar isso, e enquanto essas experiências ficarem repetitivas, significa que existe um padrão, um comportamento, uma atitude, uma forma de sentir, de perceber, de entender, de compreender, algo que você está despertando do seu interior que contribui justamente para isso. Nós vivemos um processo de transição que começou desde 1960, no século passado, e a partir daí desencadeou uma nova proposta do que significa o relacionamento de nova era. Nos novos padrões já não podia mais estar como antes dos anos 60, onde basicamente os relacionamentos eles perduravam porque alguém tinha que se anular ou desistir de ser ele mesmo para entrar dentro daqueles padrões, dos moldes da sociedade, onde basicamente a mulher servia ao homem, o homem era o provedor, o homem era como se fosse uma espécie de Deus e a mulher a sua serviçal, né? E criava aquele micro clã, né, familiar, né, onde tinha aquela figura sempre muito patriarcal, aquela mãe que tem as suas funções de cuidar da casa e dos filhos, onde ela com certeza não era muito reconhecida por esse serviço, porque basicamente na nossa sociedade é reconhecido aquela pessoa que produz e consome, que trabalha, ganha, gasta, porque assim ela entra dentro do processo mecanicista, né? Dentro dessa filosofia nova que começa a se iniciar a partir dos anos 60, nós entramos no neoliberalismo, ou seja, o Estado deixa de ser responsável pela educação dos filhos e a família passa a ser responsável pela educação dos filhos. Para quem nasceu aí nos anos 60, nos anos 70, provavelmente deve ter ouvido falar que a escola é que educava você, né? Você era educado na escola. Então, se você não tinha uma boa educação no seu comportamento e na sua atitude, é porque a escola não estava lhe ensinando essa educação. Mas com o neoliberalismo, deixou de o Estado ter essa responsabilidade e passou a ser a família. Junto com isso, entrou a Era de Aquário, a Era da Liberdade, a Nova Era, né? A transição da Era de Peixes para a Era de Aquário, e como consequência, as pessoas precisam então entender que cada um é uma força que gera um determinado resultado e que serve. Não mais serve apenas ao homem, não mais apenas serve à família e à casa, mas a mulher, então, começa o seu processo de liberdade, onde ela precisa realmente ser uma fonte de gerar resultados, né? Então, para que os relacionamentos realmente funcionem nesta nova era, existe uma tendência de passar por esse processo de transição de era. Então, é como se nós estivéssemos aqui numa espécie de entre-safra. Então, ou seja, o que é essa entre-safra? Significa que você já não quer mais plantar aquilo que acontecia antes dos anos 60, mas você ainda não sabe exatamente o que é que você vai plantar. Mas pelo menos você sabe aquilo que você não quer. Por conta disso, muitas mulheres não querem mais ceder àqueles moldes antigos. Com isso surgiu aí o feminicídio, né? Por quê? Porque justamente ela começa a se posicionar e a dizer eu tenho direitos, e o homem, naqueles moldes ainda retrógrado, muitas vezes ainda não aceita isso. Então, nessas transições de era, vão gerar muitos conflitos porque há uma tendência das pessoas ainda utilizarem das referências antigas. Isso está muito mais presente nos países do Ocidente, nos países do Oriente. Alguns países do Oriente, as mulheres ainda são muito inferiores ao homem. Não quero dizer que aqui também no Ocidente isso também não acontece. A gente sabe que o homem às vezes ganha mais, o salário é muito melhor do que o salário da mulher, principalmente agora na época da pandemia, que a mulher também, muitas mulheres perderam o emprego e elas basicamente eram a pessoa que estava
como a provedora da sua própria família. Por quê? Porque muitos dos relacionamentos começaram a não durar muito tempo. Antigamente durava, antes dos anos 60, porque como uma pessoa não existia, a coisa funcionava, né? Parecia que funcionava, mas não funcionava com equilíbrio, funcionava com desequilíbrio. Tanto é que muitas mulheres sempre se sentiram menosprezadas, não valorizadas. O ponto de vista delas, aquilo que elas pensavam, aquilo que elas sentiam, não era muito relevante por ser o sexo inferior, por ser um ser inferior, e o homem se colocava numa posição de superior. Esses moldes de superior e inferior, que faz parte da nossa sociedade, quando se fala em espiritualidade, não funciona, porque não existe superior ou inferior. Existem seres com uma consciência mais despertas e outros ainda não tanto. Por quê? Porque ainda não passaram pelas experiências para justamente despertar essa consciência. Quanto mais consciência você tem, mais noção da ação, reação, ato, consequência, compreende que você é uma força que realiza, compreende que você é uma força que manifesta, mais consciência você vai despertando. Portanto, a evolução espiritual sempre vai ser o despertar de uma consciência, e a consciência que está sendo pedida para ser desperta hoje em dia, para que realmente o amor consiga fluir, é que haja o respeito. É perceber, dentro de uma união e uma integração, para que haja o casamento, tem que haver empatia, tem que haver compreensão, compaixão, tem que haver solidariedade, tem que respeitar a outra pessoa, tem que realmente saber unir e integrar. Muitas pessoas, eu inclusive vejo no meu trabalho de mentoria, que elas se dizem casadas, mas a energia delas não está casada. O segundo chakra, quando não está direto, que é como eu nomeei, e o chakra do coração, por exemplo, no centro do peito, que tem a ver com a energia do relacionamento, e o sétimo chakra, que tem a ver com a união e integração, que é justamente o casamento, se ele estiver retrógrado, a pessoa pode estar casada, mas ela não está envolvida, ela não está num relacionamento amoroso, ela não está unida e integrada. Então, se você está se sentindo só num relacionamento hoje em dia, embora você possa estar casado e ter filho e estar inclusive dormindo com a pessoa todo dia, ela é uma pessoa estranha para você. Por quê? Porque você não conseguiu estabelecer essa ponte desses 3 chakras, que são os chakras da tríade da relação. Então, ou seja, tornam as pessoas muito individualistas. Ou seja, antes dos anos 60, o homem era muito individualista e a mulher também era individualista sem perceber que ela era individualista, porque ela não sentia esta conexão plena, onde ela pudesse realmente expressar aquilo que ela era na relação com esse homem. Então ela também acabava ficando centralizada nela mesma, envolvida com seus afazeres. Então é como se nós tivéssemos duas pessoas morando no mesmo espaço, mas cada um na sua ilha, né? Cada um no seu domínio, cada um separado nas suas verdades, né? Onde basicamente a mulher no fundo ficava sempre esperando que esse homem um dia, quem sabe, ia valorizar ou reconhecê-la, e esse dia nunca chegava. Com isso criou um karma muito grande, coletivo, da sociedade, de não reconhecimento. Então hoje em dia as mulheres querem esse reconhecimento, elas querem essa valorização, elas querem se sentir amadas por aquilo que elas são, pela verdade delas, comunicando e expressando a vontade delas, para que elas possam sentir que realmente, de fato, elas existem, né? Então, hoje, nos relacionamentos, os relacionamentos não estão durando porque, normalmente, há uma tendência de, em algum momento, alguma das partes querer que a outra parte seja diferente ou que a outra parte se anule. Nesse momento, então, começa o conflito e, de fato, nunca houve nenhum relacionamento. Eu digo que no primeiro ano a pessoa acha que encontrou a pessoa ideal, depois no segundo ano ela começa a perceber que afinal de contas parece uma propaganda enganosa, no terceiro ano ela começa a querer que essa pessoa seja diferente daquilo que ela é, começa a reclamar, por vezes começa até a tentar fazer a outra pessoa se sentir culpada por aquilo que ela é, responsabilizando ela, porque de repente
pelo relacionamento que não está fluindo, e começa uma disputa, e começa uma competição de razões, e quem discute razão já não tem mais razão para discutir, e aí então o relacionamento há uma tendência das pessoas novamente ficarem cada um na sua ilha, cada um na sua verdade, embora às vezes possam estar morando juntos, mas não estão unidos e integrados, né? E até pode manter o relacionamento, mas dentro de uma situação onde um não consegue ver o outro, né? Ou, pura e simplesmente, a pessoa chega um belo dia e diz, ok, acabou, nós não estamos dando certo, e o relacionamento acaba nesses 3 anos, mais ou menos por aí. Então, como consequência, as pessoas começam a viver o quê? O fracasso dos relacionamentos amorosos. O fracasso de não conseguir compartilhar a unidade dela com uma outra pessoa. Isso vai gerando aquilo que se chama de solidão, que é o mal do nosso século, né? E a solidão, ela é responsável por essa desunião, por essa separação, por você se sentir completamente desconectado. No momento que você sente a solidão, você também está desconectado com o próprio universo, porque no universo tudo está conectado. E quando você se sente conectado, quando você se sente em relação e envolvido com tudo que faz parte da sua vida, esse sentimento, né, de exclusão, que vai causar essa sensação de solidão, deixa de existir. Então, se você está vivendo um processo de solidão, isso é com certeza porque você tem 3 bloqueios em 3 chakras respectivos, que é o 2º, o 4º e o 7º. Isso eu ensino na minha mentoria como despertar essas energias para que você possa transitar esse processo dessa entre-safra, né, que eu chamei aqui, né, metaforicamente, para você poder realmente entrar na era da liberdade. A era de liberdade é eu sou eu mesmo, manifestando a minha verdade, a minha vontade, o outro me vê e eu vejo o outro, e nós então, a partir daí, estabelecemos uma relação onde as nossas forças se juntam e expandem em conjunto, então, respeitando a diferença de cada um, porque todo mundo é diferente, né? Não existe pessoa igual. Então, há que respeitar a pessoa que você ama, há que valorizar a pessoa que você ama, há que fazer aquela pessoa que você ama se sentir bem. Então, não existe problemas em relacionamentos amorosos, não existe crises amorosas, existem problemas de personalidade. Porque o amor não flui com problema, o amor não flui na energia do conflito, porque o amor é uma energia que une, integra e expande. Então, aquilo que supostamente você acha que está vivendo, que é um relacionamento amoroso, mas que você está vivendo um conflito, você está percebendo que a outra pessoa não consegue compreender, entender, perceber, reconhecer, valorizar, apreciar e fazer você se sentir especial para ela, isso significa que você não está vivendo um relacionamento amoroso. Isso é um envolvimento emocional fadado ao fracasso, que vai gerar frustração, decepção, mágoa, raiva, ódio, disputas e toda essa manifestação de energias muito densas, e que realmente o amor é uma energia de pureza. Ele não consegue fluir aí. Então convém você entender o que de fato é amor. Eu ensino sobre amor, ensino sobre relacionamento, ensino sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal há mais de 30 anos. Mais de 30 mil pessoas passaram nas minhas consultas particulares nesse período todo que eu trabalho com o desenvolvimento do potencial humano, não só no processo personalizado, mas também no trabalho de grupo. Então, me siga lá nas redes sociais, Carlos Florencio Oficial, pelo meu canal do YouTube também, Carlos Florencio. Eu, em breve, vou estar fazendo algumas aulas, dando algumas aulas muito focadas e muito específicas sobre relacionamentos da nova era, sobre essa questão da solidão, saber lidar com perdas, decepções, coisas muito focadas para você ter pequenas aulas onde você vai aprendendo e aplicando no seu cotidiano, e você despertando essa consciência amorosa e essa consciência de liberdade para que você saia desses aprisionamentos, destas dependências e dessas conexões com padrões retrógrados, com paradigmas que impossibilitam você de ser pura e simplesmente você mesmo.